eu clicar aqui em gravar. Então, família, vamos lá começar uma daily gravada, primeira daily gravada. Calma. Estamos aqui na daily que pela primeira vez está sendo gravada de verdade. Saco do caralho, isso. De tá RPG, todo mundo ouvindo. Eu quero ver geral se foder. Isso. Doideira. Então, hoje, em específico, a gente vai falar sobre vamos dar um overview geralzão do projeto, né? Para que a gente entenda o que o projeto está sendo, certo? Para onde ele vai e problemas que a gente consegue identificar nele neste estado atual, que a gente pretende que vá resolvendo de forma progressiva ao longo da execução dele, certo? Todo mundo tá vendo minha tela? Não. Não, você não compartilhou. Tá, deixa eu compartilhar então a tela. Screen 2. Vamos lá. Certo? Todo mundo está vendo minha tela agora? Sim. Então vamos lá. Git. Reset. Só pra ter certeza que eu tô de acordo com a develop? Show. Tá. Então, vamos dar... Assim, eu vou olhar o projeto junto com vocês, tá? Então, assim, qualquer dúvida, questionamento, qualquer coisa, assim, falem, tá? Por favor. Mas, assim, eu vou dar uma geralzona com vocês. Aqui vocês estão vendo e eu vou dar uma geral. Nossa CS config, se eu não me engano, não vai precisar... Ah, não, vai precisar sim. Bom, talvez não nesse momento. Tá. Oi. Oi. Quem falou? Que susto. Que alguém mandou áudio. Entendi. O Nick. Entendi. Cheguei Então, agora. ó. Tá. Isso daqui, gente, a gente vai provavelmente remover. Isso daqui não. Isso daqui provavelmente vai pro vinagre. Que é esse cara aqui, ó, Test Examples, porque ele é do CT. CT é o Component Testing. E os nossos CTs, eles vão ficar na mesma pasta do componente. Então ele não vai, essa pasta não vai existir. Então no futuro, só que a gente vai acabar apagando, tá? Mais algum? Aqui não tem nada, né? Tá tudo certo aqui. Bom, teoricamente. Todo componente vai precisar ter o teste do Jesse e o do Private também? Não necessariamente, porque tem componente que não faz sentido você fazer o teste do Playwright. Mas todo componente que fizer sentido, vai. Na prática, eu acho que a maioria tem, sabe? Porque todo componente vai acabar tendo um comportamento visual esperado, sabe? Mas não é uma coisa que a gente pode falar, todo componente na pedra, tá ligado? Aí não. Bom, aqui a gente tem essas paradas. Isso aqui é uma configuração do Jest que eu fiz pro Playwright, tá, gente? Não sei se todo mundo tá ligado, mas ó, tá vendo? Ele tá usando aqui, ó, no Test Examples. Aqui. Bastante áudio, Nick. Olha, o brabo aí. Opa, peraí, vou me desmutar aqui. Vou mutar. Pronto. Então, tipo assim, isso daqui. Eu tenho. Alguma coisa na minha orelha diz que isso daqui vai poder ser removido em breve. Quando a gente começar a usar o Jest dentro do Source no Component Testing. Porque, ó, ele só tá pegando os Test Examples, que é justamente esse cara aqui. Mas é uma parada que, bem ou mal, como esse exemplo eu não quero apagar ele agora, a gente vai manter ele aqui por enquanto. Uma parada importante para todo mundo ter ciente no projeto a gente manda nisso, a gente controla e a gente pode questionar, puta, será que isso aqui faz sentido? E aí tentar arrancar, ver se funciona, sabe? Não tem nada tipo assim, não pode mexer se não quebra. Tava até falando pra falar esses tempos, o código não manda em você manda no código, você não pode ter medo de mexer nele. Ó, isso daqui ainda existe, pelo amor de Deus, eu tô um AVC, eu não vou apagar agora porque não vai mudar nada. Ó, quem tem isso aqui, apaga. Não é pra isso aqui mais existir. O que é isso? Nada, isso aqui era um teste de tipo que eu fiz só. Eu acho que a branch do Nicolino já vai tirar isso aí. Já tirou, então maravilha. Tá. Quando for mergeado vai tirar. Tá, beleza. Aqui a gente tem o routes. Ó, uma coisa importante. A propósito, alguém pode ir anotando essas pendências que eu tô falando?
Posso. Eu tô anotando Flávia, já. Flávia. Ah, então muito obrigado, Flá. Como é o nome daquela pessoa que fica anotando os autos do processo? Anotadora. Então, isso daqui não é nesse arquivo, tá? Acho que é muito importante deixar isso claro. Isso aqui fica em outro arquivo. A gente, por enquanto, deixa aqui, não tem problema, mas pensando em futuro, em organização, essa área aqui é a área de provider, não tem nem esse div aqui, tá? No máximo poderia ter um root, mas eu acho que nem o root teria, porque o root ficaria dependendo da página. Então, tipo, nem isso aqui teria. E as rotas, é legal quando elas ficam dependentes de outra, tipo, de um configuration, porque aí a gente desacopla a rota do app, tá ligado? Aí as rotas ficam meio que independentes. E aqui não é o lugar ideal pra usar elas também. Porque aqui senão vai ficar os nossos providers e vai ficar as nossas rotas. E seja lá mais do que for, que a galera vai achar que precisa ficar lá em cima e aí coloca no route. Então não é interessante, tá? Tá. Isso é uma parada que eu tô querendo comentar com vocês, mas eu tô sempre esquecendo. Vamos usar a feature do SaaS de poder usar nested, tá? Não façam nested absurdamente longos, mas evitar isso aqui, tá ligado? Quando a gente dá um nested até certo ponto, a gente garante que não vai ter side effect dentro do mesmo componente. Nesse caso eu duvido que vai ter, mas é só por uma questão de pattern mesmo, sabe? Ao invés de jogar ele aqui, joga ele aqui dentro, tá? Só por isso. Ale, o que é nested? Não sei. É aninhado. Pode fazer. Ó, isso aqui é aninhado, tá vendo? O grid container tá dentro do main container. Inclusive, isso torna as coisas um pouco mais fáceis de ler. Porque quando tá assim, eu posso me questionar, esse grid container, ele tá dentro do main container ou ele é um irmão do main container? Se tá desse jeito, tá claro. O grid container, ele é um filho do main container, tá tudo bem. Eu consigo ter uma leitura estrutural do meu HTML só olhando as classes. De uma forma um pouquinho facinho de entender, tá? Essa é uma parada que eu tô querendo bastante que a gente comece a fazer, tô sempre esquecendo, e não estou calautando essas paradas, porque acho que não precisa nesse momento, tá ligado? Mas é uma parada importante pra gente começar a fazer, tá? A propósito, tá claro pra todo mundo o que é callout? Tá, depois a gente fala sobre isso. Não tá claro pra mim, não. Callout é, vamos dizer assim, reclamação, só que não é tipo, vai tomar no cu, é tipo, prestem atenção neste ponto que estou levantando aqui, é isso, basicamente. Aqui nesse body tem que ser body HTML, existe uma certa problemática, às vezes, quando você seta alguma coisa no body e não no HTML, tá? Provavelmente é um problema que nem existe mais nos browsers, mas eu seguro morreu de velho, então colocar o vírgula HTML também aqui. Culpa minha, tá, o HX, que eu não calautei isso aqui antes. Mas, bem ou mal, é importante. Tá, aqui a gente tem essa... Oi? Isso aqui, ó, colocar vírgula HTML. Ah, tá. Só isso mesmo, nada demais. Tá bom. Tá. Aqui é a nossa store. A nossa store, ela tá faltando aqui uma coisa importante. Bom, que na verdade eu não sei se vai precisar. Use post store. Isso aqui é uma parada que a gente vai talvez precisar trocar de ideia no futuro. Porque a gente ainda não sabe muito bem como que vai ser a comunicação disso com o componente. Tava falando isso com o André esses dias atrás. Que a gente não tem... a gente sabe como vai acontecer, mas a gente ainda não tem nenhum exemplo prático. Então... pode ser que, não exatamente esse use store, até porque, esse use store, inclusive, ele não era para ser TSX, tá? Ele é só TS, porque ele não lida com nenhum componente. Esse types aqui tá corretíssimo, e talvez isso tudo aqui seja uma pasta, tá ligado? Tipo, post store, tá ligado? E aí, esses três caras aqui vão para dentro do post store, e o mock também. Não, esse mock é genérico, né, André? Então, não, o mock fica pra fora mesmo. Eita porra, fiz alguma bosta. Yes. Bom, tudo bem. Aí, desfiz a bosta. Mas então, ó, esses três aqui, ó, eles vão aqui pra dentro. O mock, que é genérico, ele fica fora. E aí depois a gente vê exatamente onde colocar esse mock. Ele faz sentido, mas eu não gosto de coisa de teste aberta assim.
Eu também não, mas a gente vê onde a gente coloca ele melhor. Eu não depois. faço ideia ainda, mas a gente descobre um jeito. De qualquer forma, todas as nossas histórias, elas vão ser organizadas assim dentro de pastas, tá? Porque aí a gente tem... Essa pasta tem tudo sobre essa história. E aí a gente vai ter outra pasta com tudo sobre outra história e o caramba 4. Inclusive, talvez se você sentir daqui tem um index.ts. Peraí. Que é justamente Exporta o... elas. Exatamente. Ele exporta todo mundo. Que aí você vai dar... No import, você vai dar só um import... Tipo... Post... Store... From... Aí você vai dar o stories... Barra... Na verdade, só stories, né? Index.ts. Aí pronto, ó. pronto, Assim você importa de uma forma bonita. Tá? É uma alteração puramente arquitetural, nada demais. Boa. Continuando, falando de pages. Uma parada interessante, ó. Boa parte, se não todos os componentes que a gente fez aqui, eles são aqui nesse components root, tá? Mas vão haver componentes que vão ser dentro do pages home. A gente já falou sobre isso, mas eu quero deixar isso muito claro para vocês. Que existem os componentes de alta reusabilidade, que são esses daqui do root, os componentes específicos da home, o componente específico de qualquer outra página que a gente venha a ter, uma página talvez de configuração que a gente venha a ter, isso é muito possível. Então, só lembrando que, por exemplo, dentro do home pode ter um components, certo? E assim por diante. Ok? Ok. Quais são os componentes que vai ficar aí dentro? Qual a diferença Não entendi. dos componentes normais? A diferença Qual a diferença dos componentes? é o escopo. O componente aqui são componentes de alta reusabilidade, ou seja, vamos pegar um exemplo mais prático aqui, ó, components, certo? Aí vamos supor que aqui na home a gente vai ter um componente que ele representa o sidebar. Esse sidebar, ele é específico da home. E ele vai usar componentes de alta reusabilidade, no caso o switch, para existir, certo? Inclusive, se bem me lembro... Tipo footer, né? Essas coisas, né? Exatamente. O footer, na verdade, o footer ele é um caso especialzinho que ele fica aqui, num components dentro de pages. Por quê? Sempre quando a gente trabalha com programação, nada é na pedra, mas é tudo sobre conceito, tá ligado? Por que ele seria aqui? Porque esse daqui, o footer e o header, vamos pensar em footer e header que fica claro para todo mundo. O footer e o header são dois componentes que não fazem sentido ser usados em qualquer outro contexto, senão no contexto de páginas. Correto? Sim. Então ele fica no root do pages. Certo? Esses componentes aqui, que eu coloquei aqui, são componentes de alta reusabilidade. Ou seja, os componentes das páginas vão usar. Os componentes que representam as seções das páginas, eles também vão usar. Todo mundo pode usar esses componentes. Eles não são específicos de nenhum lugar. Eles são componentes de alta reusabilidade. Eles são componentes roots. Certo? Dentro do Pages, são componentes que a gente vai usar e que, aliás, são componentes que podem ser úteis, e assim, esse podem tem que ser bem podem mesmo, sabe? Se ele tiver qualquer relação com uma página específica, já não vale. São componentes que podem ser úteis para qualquer página. Aí ele fica aqui. Mas aí ele vai pegar o components como página. A gente sabe resolver isso já. Não, isso não é um problema. Esse problema não existe, tá? Entendi. Home, o legal do home é, tipo, o legal de quando a gente usa home, deixa eu pegar aqui esqueci. Caralho, Edge. Ó, deixa eu abrir um site aqui, ó. Eita, tô mostrando um boleto aqui. Quer pagar pra mim? Deixa eu colocar aqui, ó, Medcel. Pagar o meu? Um site que eu já trabalhei. E o Pix? Ó, vamos lá. Eu trabalhei nesse site aqui, ó. E aí, qual é a parada? Nossa, mudou muito, pelo amor de Deus. Não tanto, mas mudou bastante. É isso aqui. Bom, enfim, não importa. Mas qual é a parada? Essa página inteira, ela, no nosso caso aqui, seria a home, certo? O header, que é esse menu aqui, e o footer, que é esse cara aqui, ele
estaria dentro desse component, porque ele vai ser usado também em outras páginas. Tipo, se eu clicar aqui em depoimentos, é o mesmo header e o mesmo footer, certo? Todo mundo acompanhando? Sim. E aí, e esse components que tem um sidebar aqui, quem eles são? Esses caras são as seções. Então eu vou ter um componente para a seção de banner. Eu vou ter um componente para essa outra seção. Eu vou ter um componente para essa outra seção. E assim por diante. Certo? E aí, no fim do dia, a página home é composta por vários componentes, cada componente representando uma seção. Componentes esses que usam componentes que são altamente específicos a este contexto ou componentes de alta reusabilidade. Certo? Então, por exemplo, aqui nesse components eu posso ter a seção XPTO, certo? A seção XPTO, por sua vez, ela vai ter o components dela. Isso aqui é recursivo, tá? Vai entrando, não tem problema. Mas geralmente para aqui, vale ressaltar, tá ligado? Mas, teoricamente, dá para ir pro infinito e além, certo? E aí, a seção XPTO, ela tem o seção XPTO. Eu coloquei acento, né? Mas ainda bem que isso aqui é só teste. A seção XPTO, ela existe aqui, tá ligado? E aí você vai importar dentro da home a seção XPTO, certo? Cuja usa componentes root, pode usar componentes pages, mas com certeza tá usando componentes desse components. Ah, mas e se eu precisar usar um componente que eu criei aqui para a seção XPTO em outro lugar? Isso significa que esse componente que você criou aqui, ele não é tão específico quanto você pensou que era. Talvez ele seja um componente da home, talvez ele seja um componente do page, talvez ele seja um componente root. Certo? Mudar as coisas de lugar não tem o menor problema depois. O problema é a gente colocar um componente inicialmente como root, e aí só essa página usar, aí a gente apaga a página, e aí o componente fica ali de lixo, porque a gente esqueceu ele lá. Isso é muito pior. Essa estratégia de organização de componente é muito útil para a gente evitar lixo, basicamente, no código. Perguntas? Não. Faz sentido? Faz. Não. Faz. Pera, quem falou que não? Eu quero ouvir por quê. Alguém falou não. Ou eu tô louco? Tá bom, então eu tô louco. Longe de mim ser cagueta, mas eu ouvi. Não, mas então tá, tipo, a parada é essa, sabe? A proposta dessa estratégia toda é evitar uma pasta de componentes gigante em que ninguém sabe mais para qual componente serve para quê, e no fim do dia a gente tá usando sempre os mesmos componentes, porque os outros, na verdade, são específicos das páginas em que eles estão inseridos, sabe? É pra gente manter o contexto de cada escopo dentro do mesmo lugar. E se a gente precisar que eles sejam de escopos maiores, não tem problema. A gente move, mas a gente espera a necessidade nascer ao invés de deixar ele global logo de cara. Certo? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ou não era? Calma. Eu tô ouvindo uma voz bem abafada. Quem tá falando? Acho que é você, JP. Deixa eu aumentar seu volume. Fala aí. Não tá falando com a gente, não. Ah, não era com a gente? Ah, tá. Ele parecia. É. Mas se você... Ah, entendi. Mas qual é a fita, JP? O que você quer pronunciar-vos? Manda aí no chat que eu leio. Pergunta agora, JP. Como assim sobre root? A gente tem, tipo, root components. Root components são componentes de alta reusabilidade. Componentes que podem ser usados em vários contextos ao redor da aplicação. É isso que eu falei de root. Ah, então show. Se respondi, então era isso mesmo. Tá? Outra coisa importante que a gente ainda não chegou ali, mas a gente vai falar disso. Uso de imagens na aplicação. Na prática, a nossa aplicação, ela não é um site que vai ter foto, essas paradas, igual, saca? Não vai ter, tipo, isso aqui. Entende? Então, qual é a fita? O nosso site, a nossa aplicação, no caso, ela vai ter só
ícones, certo? Essas vão ser as nossas imagens. Vão ser ícones. Não existe ícone PNG, nem WebP. É SVG, tá? Toda imagem que a gente usar vai ser ícone SVG. Isso porque a gente não vai ter um font icon por enquanto. Na verdade, vamos lá. Font icon ou não foi font icon? Façam as apostas. Font icon. Font icon? Então, beleza, é isso aí, tá decidido. Font icon é uma fonte de ícones. É exatamente isso. É uma fonte que você usa essa fonte. Uma lib de ícone. É basicamente isso, só que não é uma lib. É uma fonte. É literalmente uma fonte. Você coloca a fonte e aí, geralmente, no React é legal a gente trabalhar com... É o tal do ponto .ico? Não, não é, Pedro. O font icon é uma fonte mesmo, é um... Caralho, esqueci essa extensão. Pode ser um TTF, mas não é TTF. Ô, André, me ajuda. Qual era o nome da fonte do Google? Esqueci, cara. É alguma coisa com W. WLL, WW... Ai, caralho, velho. Calma. Eu acho que esse é o Wolf. Obrigado, é o WOF. Então, no nosso caso vai ser uma fonte WOF, tá ligado? Que a gente vai usar junto com o componente de alta reusabilidade de ícone, tá ligado? E aí... Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Isso não tem a ver com o Lucid, por exemplo? Esses fontes os font icon que você só importa no React e usa como componente? Sim, só que teoricamente os nossos ícones vão ser muito específicos. E esses font icons geralmente vêm com muita coisa que a gente não vai precisar, fora os ícones que a gente precisa criar, saca? Vai ter que ser coisa manual? Então, como teoricamente os ícones vão vir tudo do nosso layout, então a gente vai ter que usar os ícones do layout. Esse negócio de usar um ícone aproximado que tem no bagulho tá errado, tá ligado? Tá. Então, a gente vai pegar o ícone do layout, usar ele como SVG dentro do nosso font icon, importar ele no nosso componente de fonte, ou de ícone, e usar ele como se fosse um ícone normal. Igual qualquer font icon que tem por aí. A gente ganha nisso daí, ganha principalmente peso, tá ligado? Porque a gente não tem que baixar todo um font icon cheio de coisa que a gente não vai usar. E também a gente ganha um pouco mais de liberdade para lidar com os nossos ícones, o que é muito legal também. Questões? Perguntas? Acho que não agora. Tá. Por enquanto, não. Tá, então, outra parada. Como que importa uma imagem no nosso React? Vamos lá. Dita pra mim como que eu importo. Importe, como você vai chamar a imagem, from, ponto barra, o nome e a extensão da foto, que vai estar dentro da pasta public. Só que não precisa botar ela no import, porque ela não tá na public. Esse é o único erro que você cometeu, HX. A gente não vai usar nenhuma imagem na public. Aliás, minto, vai ter coisa na public. O quê? Vai ter favicon, vai ter... Tudo que tem aqui na real, tá vendo? Robots.txt, manifest.json, tudo isso que são coisas que o browser busca quando ele processa o nosso site. Ah, mas o nosso site vai ser em Electron, eu sei, mas a gente também vai tentar manter algumas boas práticas do cenário web como um todo, tá? Até porque, se acontecer aquilo lá que eu comentei com vocês, da gente ter que usar web, já tá pronto, tá ligado? Olha só que incrível, não precisa ter mais trabalho. E também não muda muita coisa. Ah, mas como que eu vou usar a imagem então se ela tiver na minha pasta? Ela vai estar na sua pasta. Justamente pra... Vamos supor que você tem que apagar esse componente, a imagem que tá com esse componente vai embora junto, porque não precisa. Certo? A gente não... vamos sempre seguir o conceito desse daí de pasta, que eu falo, né? Tudo sempre no mesmo lugar, quando tem a ver com o mesmo contexto. O nome disso daí é DDD. Tá? É um dos conceitos do DDD, na verdade. Caralho. Domain Driven Design. É uma parada orientada... É design orientado a domínio, ou seja, a gente coloca tudo do mesmo domínio no mesmo lugar. Domain Driven Design não se resume a isso, tá? Isso é um conceito do Domain Driven Design que eu acho muito interessante sempre trazer para os projetos, tá bom? Então, aí a gente vai usar as imagens sempre assim. Os loaders de imagem vão dar pau. Isso vai ser uma parada que a gente vai ter que fazer, mas a gente só faz quando doer. Tá bom? Perguntas?
Como é que vai ficar dentro do componente as imagens? Vai ser numa pasta images? Não, ou fica, solto? tipo... Pode ser. Você pode ter, por exemplo, vamos supor que o Switch precisa de imagens. Você cria aqui a pasta images. Show. Maravilha. Aí você taca as imagens aqui dentro. Alegria. Tá ligado? Uhum. Eu prefiro, inclusive. Ó, segue essa cal. Faz a pasta images. Não vamos misturar imagens com coisas importantes de código. Mas e se eu tiver que usar uma imagem que tá usando no Switch em outro lugar, eu vou ter que puxar da pasta Switch? Cara, se isso acontecer, tem alguma coisa completamente errada no reino da Dinamarca, porque teoricamente não é pra nenhum componente precisar de uma imagem. Mas, em tese, se uma coisa dessas acontecer, o correto é a gente ter uma pasta images na root, tá ligado? E aí os dois vão importar essa imagem da images root, entendeu? Outra coisa importante, eu não acho que a gente vai cruzar esse caminho. Mas, só para já deixar vocês cientes, como eu faço para usar um SVG no React? Vamos lá. Vocês sabem? Tem que criar um componente e colocar o SVG dentro dele. Pra usar como componente. Errou. Vamos lá, gente. Não? Eu não tô olhando o chat, deixa eu ver se tem chat. O último que eu usei, eu só joguei ele dentro dele, né? Componente, cria um componente que retorna SVG. Não é um arquivo .svg e aí você É importa um ele, arquivo, eu mas tô falando de um arquivo mesmo. É ao contrário, Nick. Na verdade, beleza, isso existe, mas aí temos um problema, né? Temos outro problema, talvez. Tipo, a parada é que no React, se a gente coloca as configurações de componente correta, você pode meu arquivo SVG. Eu tô falando de uma imagem SVG mesmo, tá? .meu.svg, você consegue usar esse SVG como um componente mesmo, tá ligado? Assim, ó. Tipo, meu arquivo SVG. Show. Nossa, na real, ele não achou, né? Porque o arquivo não tem, mas ele passou no TypeScript, tá ligado? Que é justamente isso. Aí você pode mandar nele classe e o caramba 4 para qualquer SVG. Não acho que a gente vai usar isso porque a gente não vai... a gente vai ter o nosso font icon, só que bem ou mal é legal vocês terem isso em mente, tá? Para evitar possíveis problemas. O problema do SVG para JSX é que se uma coisa é um SVG, ela não é para ser um JSX e vice-versa. Sabe? Se a gente tem, a gente vai na prática ter mais um componente na aplicação que não é um componente de fato, sabe? Não é tão legal. Eu discordo. Discordo! Calma, então o jeito mais correto seria desse último jeito que você mostrou aí. Igual você faz com PNG, só que importando o arquivo SVG. Importante, tem que ser com letra maiúscula pro JSX entender que é o componente, senão dá pau. Tem que começar com letra maiúscula, aliás, né? Questionamentos? Tá. Sem questionamentos, então, alegria. Vou falar de um outro conceito do... Oi. Não tem nada a ver com isso aqui, mas o Normalize CSS ele vai ser no lugar daquele base.css? Não, a gente usa os dois. Inclusive foi no na mesma PR pasta? Sim, no PR do HX, ele importou o Normalize nesse arquivo. E tá certo, não tá Porra, errado. Leandro. Ah, então já foi feito? Foi Leandro? Então beleza, foi mal. Desculpa, Leandro, perdão. Mas já foi feito? Falta mergear, acho só. Ah, tem que puxar isso aí do board, tá lá no coisa pra fazer ainda. Ô, louco, really? Acho que. Eu acho que é tá em porque tá backlog. bugado, velho. Então. Tá E bom. tá linkado a tarefa lá, mano. Mas pera, foi mergeado coisa, já essa task? Só uma dúvida. Não. Aqui Se não tá foi como... mergeado, então é por isso. Tá, aqui tá como draft, não tem nenhuma carinha e tá tipo no backlog aqui. Tá, deixa eu mergear esse PR então, e aí a gente vê se o bagulho Tá bom. anda. Se não, Eu tava suave. mexendo aqui, eu vou deletar essa branch aqui. Então, gente, um outro conceito muito importante. A gente vai usar type inconsistency.
O que é isso? É uma parada que eu dei esse nome porque eu nunca vi ninguém falando sobre, e já perguntei em muito lugar e ninguém fala sobre, mas é uma parada muito importante. Typing Consistency. Typing Consistency. O que é Typing Consistency? Vamos supor que eu tenho aqui uma pasta chamada Services, que é de onde vem minhas APIs. Aí eu tenho um cara aqui, que é o user.ts, que ele recebe na API ele recebe um user, e aí esse user tem name, rolê, e-mail, lance, ponto, rolê, arroba, alguma coisa.com, e ele tem um ID, certo? Blá, 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 não importa. Export. Nossa, escrevi tudo com o nariz, né, mano? User. Export. Dá pra mandar só aqui, né? Só pra ilustrar. Certo? Esse user, ele tem o tipo dele, certo? O tipo dele, que estaria em outro arquivo, mas só pra questão de ilustração, ele é um type. Caralho, ele seria uma interface, mas enfim, todo mundo me entendeu, né? Type user. T-user, no caso, né? Igual a name string, e-mail string e id string, certo? E que isso tem a ver com typing consistency, né? Vamos supor que aqui no meu components nunca vai acontecer, tá? Os componentes sempre tem que ser agnósticos, tá? Os componentes que tem aqui. Se um componente aqui depende de uma API, esse componente ele não é aqui. Esse componente ele depende de alguma seção, de alguma página ou de alguma coisa nesse sentido, tá? Mas vamos supor aqui, aí eu vou ter um componente aqui, né? Components. Aí eu tenho um componente aqui que é user profile, sei lá, .ts. Tá tudo errado, né? Mas, ai, que ódio. Tô escrevendo com a bunda. Certo? Aí esse cara, ele usa o user profile, mas ele só precisa do nome do usuário e do e-mail do usuário. Ele não precisa do ID. Muita gente, quando vai usar essa parada, né? Deixa eu criar aqui um function user profile export the full user profile, certo? Deixa eu dar um return aqui só para ele não ficar gritando comigo. Div. Ô, bodega. Div. Ah! Div. Show. Ah, tá errado isso aqui. Tá, certo? Vamos supor que o nosso props do user profile, ele recebe um dado derivado do user, certo? Porque não necessariamente esse cara faz a requisição, mas pelo fato dele ter user no nome, a gente tá dando uma dica crucial de que esse cara depende de um user. Não necessariamente isso tem que ser assim, mas a título de ilustração aqui, o user profile props deriva de user, certo? A parada tem muita gente que faz isso aqui, ó, user profile props, aí vai fazer assim, esse cara só receberia o e-mail e o nome, aí a pessoa faria assim, ó, string, nome string e e-mail string. A pergunta isso aqui tá certo, gente? Esquece isso aqui que tá reclamando, é só porque eu não tô usando. Isso aqui está certo? Preciso de mais pessoas falando. Me parece certo. Eu não faço ideia, não entendo disso aí não. Não, você pode estender a outra e retirar tirar a props, né? Exatamente, André. É exatamente isso. O problema de você fazer a parada desse jeito é que, se por algum motivo isso daqui mudar, que é justamente esse cara é dependente desse, só que você criou uma nova interface inteira. Então, se isso daqui mudar, isso daqui não vai pontuar que tem um problema. Se tiver, por causa de alguma mudança, ele vai continuar achando que tá tudo certo. O certo, nesse caso,
usar um extends. Aí eu já posso estar errado, que eu não lembro como faz esse extends, mas eu tô rezando para que esteja. TUser. Isso é bom. TUser. Aí você não precisa nem usar isso aqui. Certo? Você pode deixar só assim. Ah, mas eu não quero que tenha o ID de jeito nenhum. Não é para mandar o ID. Beleza, você vai usar o omit. Aí você vai usar o TUser. Aí você vai dar um vírgula aqui. Você vai omitir quem? Ah, eu vou omitir... Cadê? Eu vou omitir... Esqueci como que usa essa bosta. ID. Eu vou omitir o ID, beleza. Agora, ó, o TUser profile... Ó, o props aqui, ó. Caralho. Ô, bodega. Ó, se eu digitar props aqui, ó, ponto. Tá vendo? Ele só tem e-mail e name. Ele não tem o ID. Por quê? Porque eu falei que, ó, o tipo desse componente deriva do tipo desse cara, mas ele não vai usar o ID. Isso é um tipo consistente. Um depende do outro, e então, se por algum acaso, sei lá, eu arrancar isso aqui, teoricamente, ele não reclamou porque foda-se, né? Mas... não, é normal não reclamar. Ele não vai reclamar, mas assim... A gente tá garantindo a consistência nessa parada. Se por algum acaso esse cara não é para receber alguma coisa a mais desse cara aqui, a gente vai ter essa parada. E principalmente, vamos supor que mudou o nome do name. Não é name, agora é username. Username, mudou. Não é mais name, é o username. Aqui esse cara já tá pegando que é username. Só que aí que o negócio brilha. Se alguém estiver usando esse componente, mandando name como props, ele já vai reclamar. Porque ele vai falar, não, pera aí, eu recebo username, eu não recebo name. Sabe? Aí a gente tá falando, ó, cara, isso aqui tá perfeitamente ligado uma coisa na outra e ninguém vai chorar. É principalmente isso, o conceito de typing consistency. Os exemplos que eu dei foram horríveis, por favor, esperar casos reais da vida, tá? Eu também acho que eu precisar de casos reais pra poder entender. Não, mas tipo, o conceito é esse. O conceito é você entender quem é o responsável por um dado e quem depende daquele dado. Quando a gente faz isso daqui, eu tô falando, esse caso aqui, o cara seria uma API, um dado que vem de uma API. Quem define o formato do dado? A API. Certo? No nosso caso vai ser, por exemplo, a gente recebe um payload do Twitter, né, uma resposta do Twitter, e tem um formato. Esse formato, quem determina é quem? O Twitter. A gente recebe aquele trambolhão do Twitter. Se a gente vai trabalhar com aquilo lá, a gente vai ter que sempre trabalhar derivado do tipo que a gente tem no Twitter. A gente não pode fazer o contrário, tipo reescrever, que no caso seria o que estava fazendo aqui. Entendi. Eu tenho uma dúvida. Diga. Um exemplo, a gente está usando a API do Twitter. A API do Twitter retorna 1 trilhão de coisas no JSON. Uhum. A gente só quer usar algumas coisas específicas. Vale a pena fazer isso ou criar uma interface pegando só as coisas específicas? Nesse caso, eu acho que o caminho mais legal seria você fazer o tipo só dos dados que você quer. Você faz toda a tipagem do bagulho, no caso daqui da API do Twitter, né? Tipo, caralho, perdi. Aqui, ó. Tô aqui. API do Twitter. Ela retorna 550 coisas. Você vai tipar só o que você quer. E aí alegria, tá ligado? Porque você garante o resto é lixo. O resto é lixo, exatamente. O resto não importa. O TypeScript não vai reconhecer, esses objetos não vão ser acessados e dane-se, tá ligado? Não tem problema. Você não precisa categoricamente remover eles do objeto. Porque o TypeScript não vai mais reconhecer, vai dar pau se alguém tentar acessar de qualquer forma. Ah, mas eu preciso de um outro dado. Beleza, você vai lá no tipo e coloca aquele outro dado que você precisa. Tá tudo certo. Respondi? Sim. Tá. Aí, outra parada importante. A gente vai usar alguns types alias que, na minha visão, eles ajudam bastante a certas tipagens, principalmente tipagem de API, que é o TXtends. Depois eu falo sobre isso. É um negócio bem... tipo assim, quem não sabe fica sabendo agora que tipagem nada mais é do que uma outra linguagem de programação. Vocês têm que aprender, tá? Só que assim, vocês não precisam aprender agora. A parada é que dá pra fazer algumas coisas com tipo que garantem
que garantem muita consistência da sua aplicação. Só que para fazer esses tipos é uma parada meio complexa. É tipo o tipo de extents que eu falei, né? Se eu abrir aqui meu GitHub, se eu acho essa bosta. Eu não sei onde tá. Deixa eu procurar aqui por extents. Nossa, eu provavelmente não vou achar isso nunca. Tá em algum lugar nos confins do TypeScript, eu teria que achar. Mas a parada seria, tipo, fazer uma interface que estende outra interface fazendo referência a conteúdos internos, só que o conteúdo interno do conteúdo interno é genérico. Não importa, esquece tudo que eu falei. Ai, meu Deus do céu, é que eu já tô pensando em outra coisa, me esquece. Ok? Todo mundo esqueceu. Oi? Alê? Oi? Você não acha que tá ficando muito complexo? Sim. Exatamente. Não, esquece tudo que eu falei. Quem tava aqui era o Ronaldo, agora eu voltei, tá? Beleza? Uma outra paradinha, que aí, tipo, é uma chatice minha mesmo, que eu acho que é legal a gente falar sobre, é sobre organização de tipo, tá? Organização de tipo em interfaces grandes. Nesse caso aqui a gente só tem 3 e tá tudo certo. Mas vamos supor que a gente tem, tipo, um number, sei lá, data, NASCII, que é um number. Aí a gente tem um outro tipo que é um... Ai, cara. Pô, imagina que tem, tipo, vários tipos aqui, é uma interface gigante, tipo, até aqui embaixo, tá ligado? Eu acho super interessante que a gente agrupe os tipos pelo seu tipo. Então, por exemplo, tudo que é string ficaria juntinho de string. Tudo que é number ficaria juntinho. Então, nascimento, coisa, number. Peraí. Caceta. Rolê, number. Aí tem uma outra coisa que é, sei lá, tipo date, batata, o date. Aí você sempre dá essa separadinha, tá? Não tem nenhum lint que faz isso hoje, infelizmente, mas é uma parada legal talvez a gente colocar no nosso... Esqueci o nome. Style Guide. Tá? Que mais? Perguntas. Perguntas? Muitas perguntas, poucas perguntas. Olha, Ale, eu tenho bastante pergunta, mas eu acho que eu vou evitar fazer elas agora e vou deixar para fazer elas on demand, como você sempre diz, porque se eu perguntar agora, na hora de usar, eu vou perguntar de novo. Então, é isso aí. Eu vou meio que abstrair tudo isso que você falou, só subentender. Só tenham em mente que existe, tá ligado? Existe uma coisa sobre essa parada, tá ligado? Beleza. E aí, quando a gente for usar realmente e eu precisar, eu tiro a dúvida, pode ser? É o Wilson. Mais perguntas? Ou não perguntas? Não perguntas. Então, show. Tá, eu acho que aqui do projetinho em si é isso. Não sei se tem mais coisa. Provavelmente tem, na verdade, mas são coisas que a gente ainda vai trocar ideia. Já falei do Playwright. Isso daqui é o nosso Electron, tá, gente? Por enquanto, a gente não rela nele. Mas se a gente precisar, a gente rela. Tá? Isso daqui é como se fosse um back-end, né? O Electron é como se fosse um monolitão. E aí tudo que tem aqui, tá vendo? Servidor, localhost, caramba 4, isso daí tudo é o que vai rodar o nosso Electron. Se a gente precisar de fazer alguma coisa que envolva funcionalidade nativa do browser não, nativa do Electron ou do computador da pessoa, a gente vai fazer essas coisas aqui, só para vocês terem isso em mente. E eu acho que é isso. Sem perguntas? Acho que por enquanto não. Bom, então, assim, eu acho que esse foi um overviewzão do projeto. Uma coisa, tipo, acho que o mais importante de tudo que eu falei aqui principalmente, sempre que vocês fazerem alguma coisa, componente, um tipo, um serviço, qualquer coisa, sempre se questionem quem é responsável por aquilo e o que aquilo é responsável por. Essa é uma pergunta, tipo, muito importante para que a gente sempre tenha as coisas no lugar certo, fácil de achar, e bem tipadas e fáceis de reutilizar e o caramba 4.
Suavidade? Verdade. Busca de encerramento. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O que é maior, um leão ou um tigre? Tigre. Maior? Algo pode, O tigre. algo pode escapar de um buraco negro? Sim. Por que o céu é azul? Porque ele reflete as ondas dos seus olhos. Nossa. 2.352 vezes 1.035. 36. É isso aí. 2 milhões. 300 e alguma coisa. Mas família, eu acho que é isso que eu tinha pra falar do nosso projeto hoje mesmo. Não tô brincando não, tá? Se vocês tiverem dúvida, pergunta. Eu sei que eu sou bem mala com essas paradas tipo de padrãozinho de projeto. Mas é umas paradas que, tipo assim, sempre, pelo menos na minha visão, ajudaram bastante a manter o projeto bastante consistente, facinho de dar manutenção. Todo mundo sabe olhar pro projeto e saber onde tudo tá. É principalmente por isso, saca? Eu acho Principalmente que por tá opções. super certo, Ale. Eu acho que a gente tá aprendendo da melhor forma possível. Um cara mais chato que você já viu na vida. Tô nem Eu brincando. gosto disso. E sim. Eu acho que vai acabar que a gente vai ter mais dúvida quando a gente começar a fazer. Porque eu acho Sim, que agora a gente com até certeza. entende no conceito, mas na hora de fazer vai bugar tudo. Eu acho que fica bem abstrato também quando você Exato. mostra assim a gente fazer. É, ou Eu nunca acho, ter não, eu feito. acho que a forma certa da gente lidar com o Ale é que às vezes ele quer dar o overview assim da parada que vão vir. E eu acho que a forma certa da gente lidar é tipo assim, ó, ele tá falando assim, ó, galera, vai ter isso aqui funciona mais ou menos isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você só aguarda, o Ale é muito acelerado. Você pode ver que ele fala sobre 5 assuntos no mesmo assunto. Então, tipo assim, você só ouve o que ele tem a falar, você vai pôr na sua cabeça que aquilo existe, e logo mais pra frente ele vai trazer aquela situação vai acontecer, aí ele vai estar mais solícito pra, tipo, responder tudo aos pouquinhos. Eu acho que é assim que tem que ser. É o Wilson. O Wilson! Porque, tipo assim, quando eu faço esses overview, família, é aquilo lá que eu falei no meio do rolê, né? Tipo, é pra vocês terem isso, tipo, no cantinho da cabeça, tá ligado? Não é pra lembrar de fato, mas é pra vocês, quando passarem pela situação, ficar, opa, pera aí. Sabe? E aí me chama, não tem problema. A parada é... Porque senão, fica parecendo que eu tô cobrando uma parada do além, tá ligado? Mas não é bem isso. Eu não espero que vocês lembrem. Mas eu espero que o negócio esteja ali, tá ligado? Aí eu posso até falar, não, lembra que eu falei disso aqui? Esse é um caso. E aí tá tudo certo, tá ligado? Aí dá um mind blowing. Sempre acho legal quando dá uns mind blowing, é da hora. Mais perguntas? Eu não tenho, eu acho que é que nem o Nick, Nicolette isso falou, daí- vai surgir na prática. É isso aí. Nick, isso daí que você falou, cara, eu lembro que, tipo, na minha primeira experiência como líder, eu era muito reclamão, né, com relação à qualidade de código dos K64. Aí eu tava mentorando uma menina que trampava comigo, né, eu falei, pô, mano, foi mal, eu sei que eu fico cobrando muita coisa, mas é isso aí, tá ligado? Aí ela falou, não, inclusive eu só venho perguntar as coisas pra você, porque o meu outro líder, que na época a gente tinha 2 líderes, tava em migração, né, eu tava entrando e o outro tava saindo. Aí ela falou, não, inclusive eu pergunto as coisas pra você, porque eu acho que o outro cara faz muita gambiarra. Aí, nossa, cara, pensa no ego do maluco, o ego dele saiu voando, pô. Mas eu vou te falar uma coisa ali. Lembra que eu falei que eu dava aula de PUBG, né? E eu era, tipo, não só quando eu dei aula, mas quando eu jogava, eu era extremamente igual você, assim, igual vocês. Eu cobrava muito. Se vocês já conseguem ver o quanto eu cobro de mim, imagina o quanto eu cobrava dos caras. Então, tipo, eu sempre cobrei muito também. Então, eu acho esse jeito que vocês fazem a melhor forma mesmo pra gente aprender. Que coisa mais bonita. Gente, mas eu acho que assim, é isso que eu tinha pra passar de overview no projeto. Tem bastante coisa pra vir, bastante componente, tá? A propósito, um aviso importante. Talvez os componentes atrasem, mas não é muita coisa. Eu acho que ainda semana que vem vai sair, só não vai sair talvez segunda. Por quê? O que aconteceu? O meu padrasto... Assim, preciso explicar um pouquinho da minha família pra vocês entenderem. O meu padrasto é o pai do meu irmão e meu. Na verdade, ele é meu padrasto. Mas assim, meu padrasto ele veio de anexo 2 irmãos, tá ligado? Um deles é o meu irmão, é o meu irmão da minha idade, que é o Ti, que é o que tá fazendo o layout que vocês conheceram. Tá? E o meu padrasto, no caso o pai dele, tá internado. Porque ele fez uma cirurgia
preventiva, só que aí no fim essa cirurgia preventiva deu ruim, depois que ele já tinha feito a cirurgia, e ele fez outra ontem, e aí agora ele ainda tá internado. E a gata do Ti, ela tá com um problema de urina ferrado, o Ti tá tendo que ficar correndo pra ela, pra cima e pra baixo, em veterinário. Então o Ti não tá conseguindo ter todo o tempo que ele poderia ter numa semana convencional pra trabalhar nessa parada. Então talvez atrase um pouco, tá? Acho legal vocês saberem disso, inclusive até do meu lado, tá ligado? Teve umas paradas ainda que eu não consegui olhar, justamente por causa dessa parada do meu padrasto. Minha mãe liga, eu já tive que ir lá no hospital. É pegado, saca? Mas, assim, eu só acho legal vocês, tipo, estarem cientes disso, que não é que não tá saindo, não é que eu tô metendo louco, é que aconteceram coisas essas semanas chatas. E buenas. Melhores aí. Nem passou perto da nossa cabeça aí. Ah, e aí uma outra parada. Cadê o Lefeu? Cadê o Lefeu? Lefeu? Doideira. Ô, JP, cobra do Lefeu o bagulho lá que vocês estavam fazendo. Aliás, você já subiu? Não subiu não, né? Não, eu esperei você falar o que você achava lá, né? Mas eu falei, não falei? Ou eu tô louco? Falou o Wilson, daí eu perguntei o que é o Wilson, aí você não respondeu. Ah, tá. O Wilson, olha no glossário, olha no glossário! Eu falei, Wilson, beleza, e aí? Não, mas é isso aí, o bagulho lá tá certinho. Você tem que colocar Não! Susto, meu Deus. Caramba, mas aí, que- tipo, só coloca lá no Beleza, arquivinho de contribution e... Maravilha. beleza. O meu glossário no miro, entendi. Mas, gente, de verdade, eu acho que é isso. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta com relação a dele em si ou com relação ao que eu falei, a gente pode... Não. Deixa eu só dar uma olhada se eu não esqueci nada. Ok. Ah, tá. Então é isso aí. Hoje só tinha isso mesmo, né? Valeu, né? Maravilha. Sobre a dele eu não tenho, mas eu tenho um off-topic aqui pra falar sobre a PR. PR? É. Fala aí. Beleza, ó, daily finalizada. Vou cancelar a gravação aqui.